Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Faculdade Kipeduc. Eu sou Elone Brandão, diretora-geral aqui da equipe, e eu resolvi deixar esse vídeo aqui para contar para você um pouquinho mais, tanto sobre a Faculdade Kipeduc, tanto como sobre a nossa pós-graduação em Advocacia Estratégica. Então, antes de mais nada, para a gente começar essa história, quero contar para vocês que a Faculdade Kipeduc é uma faculdade de Direito, tanto na graduação como em pós-graduações. Para te deixar mais seguro sobre isso, a faculdade Kipeduc, ela é a antiga faculdade de Direito ATAME, aqui em Goiânia, né? A gente trocou essa mantença, a gente adquiriu isso no ano de 2023. E para você ter mais segurança, você pode consultar tudo sobre a nossa regularidade junto ao MEC, tá? No site do EMEC, essa consulta é pública e aí lá você consegue ver que a gente está com tudo em dia junto ao MEC. Inclusive, agora, muito recentemente, a gente acabou de passar por uma visita do MEC de recredenciamento e a gente tirou nota 4. Lembrando que a nota é de 1 a 5 e a gente tirou aí um 4+, 4,10, que é uma nota muito alta para uma instituição de ensino, tá? Então, nesse ponto aí, vocês fiquem muito tranquilos. Com relação à direção, corpo docente da Faculdade Kipeduc, a gente traz no nosso quadro pessoas que já estão no mercado aí há muito tempo. Temos um diretor com especialização e com experiência no mercado de trabalho há 20 anos, em educação executiva, em pós-graduações, faculdades, enfim, fundações de muito renome. Eu também, que já sou professora, coordenadora, diretora, advogada também há um bom tempo, e a gente juntou tudo isso, principalmente tudo que a gente percebia que era dor dos nossos alunos, né? Porque como professores a gente está em contato com todo mundo em sala de aula e a gente percebeu então quais eram as maiores deficiências dos alunos e a gente tentou resolver tudo aquilo que a gente entende que é problema em sala de aula para os alunos, tanto na graduação como na pós-graduação que a gente atua. E aí foi pensando nisso que a gente criou então, ou desenvolveu a faculdade Kipeduc, a partir de um ensino que seja voltado para a prática. A gente sabe que, sobretudo quando a gente fala da esfera jurídica, a gente pensa muito em cursos em que vai te ensinar a lei, a doutrina e assim por diante. E cada vez mais, gente, além desse conhecimento que a gente sabe que é imprescindível, que é um conhecimento técnico, a gente precisa oferecer também outras coisas. A prática. O que o mercado está exigindo? Como, por exemplo, que a advocacia ela acontece na prática, né? Quais são as artimanhas, quais são as estratégicas, enfim. Vamos trazer para a nossa sala de aula, para o nosso ensino, o que acontece de fato no mercado. Inclusive porque eu senti falta disso quando eu estava na faculdade de Direito, quando eu formei em Direito, alguém pegasse na minha mão e falasse, o caminho é esse, é assim que você tem que atuar, para conquistar cliente, para se dar bem na advocacia, né? Quem quer concurso aí, como é que você estuda de maneira adequada para concurso? Então a gente trouxe isso para a sala de aula. Eu tô falando de graduação, em pós-graduação, tudo que a gente faz dentro da Kipeduc, tá? Então a gente traz um ensino cada vez mais prático. Como que a gente desenvolve isso em sala de aula de uma maneira geral? Primeiro, a gente conta com professores que são especialistas naquele assunto que ele está tratando com os alunos, seja em qual esfera for. E a gente se baseia muito em uma metodologia prática baseada em casos reais, né? Então, vamos abrir aqui em sala de aula, vamos abrir o site, vamos ver um processo, vamos estudar isso junto, como é que isso é na prática mesmo. A gente faz casos simulados, né? Estudos de casos simulados para vocês entenderem como é que vocês deveriam atuar na prática. A gente oferece, a gente auxilia aí no desenvolvimento de ferramentas, né? Estratégias para que vocês possam atuar na prática, né? A gente faz isso em todos os estágios. Na graduação, desde o primeiro período de graduação, os alunos têm contato com isso. Na pós-graduação, do primeiro ao último módulo, os alunos precisam ter contato com essa prática. Que não adianta uma teoria sem você entender como é que você tem que aplicar, porque é isso que vocês precisam fazer na prática, né? Então, a gente traz tudo isso como valor, né? Como base da faculdade Kipeduc. Além disso, a gente sabe que a tecnologia, ela é uma realidade. Então, a todo momento, a gente coloca isso para os nossos alunos. Não tem como, por exemplo, a gente pensar em um operador do direito que não sabe mais um pouco de tecnologia. Isso hoje é imprescindível. Tanto para você utilizar softwares, né? Porque você precisa disso para otimizar seu trabalho. A gente tem assistido muita palestra de juristas, pessoas que trabalham na esfera do direito, e como a inteligência artificial, a tecnologia, ela tem potencializado, ela tem acelerado tudo que tem acontecido aí
enfim, na esfera jurídica. E o advogado que não entender isso, por exemplo, ele vai ficar para trás. Não vai ter espaço no mercado de trabalho para o advogado que não dominar isso. Isso é uma realidade, não sou eu que estou dizendo, mas é tudo que a gente tem acompanhado aí a nível de mercado jurídico, né? Então, só nessa utilização de ferramentas para potencializar o trabalho já é algo importante. E, obviamente, a gente vai ter muitas demandas jurídicas voltadas aí para essa parte de tecnologia, para esse direito digital. E aí os nossos alunos precisam estar antenados para eles saírem à frente, considerando que para a Keep Educ, né, o que a gente tem aí como frase, base, slogan é vocês sempre um passo à frente do mercado. E é isso que a gente busca através dessa prática, dessa tecnologia. Então, esses são os valores iniciais como um todo da faculdade de Keep Educ, em qualquer curso que algum aluno for fazer, seja graduação, uma formação, pós-graduações, qualquer coisa, a gente está baseado nessa metodologia, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa pós-graduação em advocacia estratégica. Como é que surgiu, então, esse intuito? Nós, da faculdade Keep Educ, em parceria, muita conversa, muita reunião com a direção da ESA, Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás, nós pensamos em o que a gente poderia criar para auxiliar aí o advogado a deslanchar na carreira dele, né? Sem sombra de dúvidas, o intuito da ESA, Escola Superior da Advocacia, é promover isso para os seus advogados. E aí, com muita conversa, e aí eu tô falando de uma direção que é composta por advogados e professores, né? Então, eu também, como estou nesse mercado e outras pessoas envolvidas, a gente começou a pensar o que a gente precisava oferecer para os nossos alunos, para os nossos advogados. E aí, por isso que a gente criou a advocacia, a pós-graduação em advocacia estratégica. Qual que é o intuito? O advogado, sobretudo quando ele começa a sua carreira, ou quando ele quer alavancar também, ele vai se deparar com demandas das mais diversas esferas, né? Quem dera se a gente de cara já pudesse atuar de uma maneira muito específica. Às vezes isso não acontece, né? Principalmente para aqueles que resolvem criar o seu próprio escritório, não vão trabalhar para os outros, vão criar seu próprio escritório. Então vai chegar uma demanda para essa pessoa do direito civil, seja um divórcio, né? Seja um inventário, seja uma pensão alimentícia, isso chega. A gente vai ter também demandas no escritório voltadas para o direito do trabalho. Então, são empregados que muitas vezes se sentem lesados e eles chegam com essa demanda para esse advogado ou para esse escritório de advocacia, né? Também acontece na esfera criminal, isso é muito comum. Às vezes, sei lá, né? A pessoa quer que você só vá ali visitar um preso, saber como é que ele tá, entender a realidade, enfim, um parecer. Ou seja, toda essa realidade, ela acontece dentro da advocacia, né? É óbvio que em algum momento todo advogado vai especializar numa área, seja civil, seja trabalhista, seja digital, seja tributário, isso acontece. Mas é muito comum que em algum momento da advocacia o advogado ele consiga navegar por todos esses mares, né? Sem sombra de dúvida, né? Essa visão mais holística, essa visão mais geral da advocacia, ela traz até uma certa segurança, né? Um certo respeito para os advogados. Então, quando a gente montou essa pós-graduação em advocacia estratégica, o que a gente pensou? Vamos criar uma pós mais generalista, em que a gente traga discussões práticas sobre essas esferas da advocacia, porque o advogado ele vai ter que se deparar com isso, ele vai ter que, enfim, né, saber navegar ou pelo menos conversar a respeito disso, né? Então, quanto mais prática sobre isso, melhor. Então, a gente pensou nessa pós-graduação e a gente tem módulos para falar sobre direito civil, direito trabalhista e direito criminal. Ah, eu não vou atuar em tudo isso, gente. Mesmo assim, primeiro que vale a pena você conhecer de outros caminhos para você conseguir conversar, enfim, ser um advogado no sentido amplo da palavra. Só que tem mais algumas coisas que a gente também colocou nessa pós-graduação que, sem sombra de dúvidas, ela é essencial para todo advogado. E às vezes a gente se pergunta se o advogado ele já tem até consciência do quanto ele precisa disso, né? Então eu vou te contar. Gente, advogado, todo mundo sabe, né? Advogado às vezes tem que saber conversar, né? Atua até como um psicólogo, vai conversar com a parte, vai ter que acalmar essa parte. Enfim, relações interpessoais na advocacia. Isso tem sido cada dia mais clamado na advocacia e, sem sombra de dúvidas, isso tem sido um diferencial. Vamos imaginar que todo advogado possui muita técnica. O que pode ser considerado um diferencial para esse advogado no mercado de trabalho?
Gente, é ele saber ter uma boa relação com o seu cliente. Isso é imprescindível. Como é que ele deve conversar? Qual que é o limite dessa, enfim, dessa proximidade? Como é que isso funciona, né? Então a gente também colocou isso na nossa pós-graduação. E olha só, às vezes a gente não dá tanta importância para isso, mas a gente que criou essa pós-graduação, que já tem aí anos, né, de mercado, de advocacia, a gente sabe o quanto isso é um diferencial, o quanto isso é importante. Eu já vi colegas que perderam ações porque não tiveram um bom relacionamento com o cliente. Ações que poderiam gerar muito dinheiro, mas na hora ali de conversar com o cliente, de fechar o negócio, ele escorregou por conta de falta de habilidade interpessoal para conversar com essas pessoas. Então isso é fundamental. Outro ponto que a gente pensou também, você quer montar seu escritório. Por onde você começa? O que você tem que fazer para que esse escritório funcione? Já parou para pensar que você precisa ter noção de custos? Tem que ter um planejamento estratégico? Tem que ter um gerenciamento de projetos? O que a gente precisa? Não é simplesmente abrir a porta de um escritório e começar a atuar como advogado, não. Outras habilidades, elas são necessárias, né? E ou você aprende para você fazer, ou você paga para alguém fazer uma consultoria para você sobre isso. Mas eu te diria que mesmo para você discutir uma consultoria, vale a pena você conhecer, você entender. Então a gente colocou também sobre aí fundamentos e gestão de escritório. Outra coisa que a gente colocou também é como que você faz uma escrita adequada nas suas peças. Ah, mas a gente tem inteligência artificial. Sim, mas você precisa ser melhor que ela, inclusive para dar os prompts corretos para ela, né? Então você tem que saber criticar, tem que entender o que precisa, quais são os pontos essenciais dessa escrita, como é que você faz essa escrita simplificada, uma escrita com concisão, destacando quais são os pontos que efetivamente ali o Poder Judiciário vai ler, porque isso também faz diferença. Um outro ponto, oratória. Gente, a gente teve casos de muitos alunos que saíram da graduação sem conseguir falar bem em público. E na esfera jurídica, gente, é fundamental que o advogado, ele saiba, ele desenvolva uma boa oratória, né? Então, a gente também trouxe essa questão de oratória para nossa pós-graduação. Dentre outras coisas, quer ver outro ponto importante? Marketing jurídico. Gente, não tem como a gente pensar hoje num advogado que quer se posicionar no mercado, que ele não sabe as melhores estratégias. Mesmo que ele contrate alguém para cuidar das suas redes sociais, ele tem que ter uma noção de como é que isso funciona, né? Inclusive, saber o que pode e o que não pode nesse marketing jurídico. Gente, precisa, isso não é mais uma opção, isso é basicamente uma obrigação do advogado se posicionar por meio de um marketing jurídico, né? E a gente também trouxe isso para essa pós-graduação. Enfim, a gente criou uma pós-graduação que traz ou que favorece o advogado para ele estar um passo à frente do mercado, para ele se posicionar, para ele saber atuar com segurança. Tudo isso está reunido nessa pós-graduação de advocacia estratégica, que tem duração aí de aproximadamente aulas 8 meses e pouquinho, e depois um relatório final, né? As aulas são quinzenais. Essas aulas, elas vão acontecer de forma remota, elas são ao vivo e com um número limitado de alunos. Por quê? Porque a gente quer interação, a gente quer simular o máximo possível de um presencial. A gente criou essa pós-graduação online para conseguir ter pessoas aí de todo o nosso estado de Goiás e de fora também que quiserem fazer, que quiserem participar. Então a gente fez esse formato online ao vivo, né? Para que a gente consiga pessoas de várias localidades aí que queiram estar a um passo à frente no mercado. Mas não vai ter nenhuma perda, porque a gente está falando de aulas ao vivo com professores experientes, inclusive para conseguir fazer uma interação bacana nas aulas virtuais, tá? São aulas quinzenais, sexta e sábado, na modalidade remota, e eu tenho certeza que se você fizer essa pós-graduação, você não vai se arrepender. São conhecimentos valiosos, são conhecimentos aí que vai agregar muito para a advocacia. Além de tudo isso que a gente falou, gente, nada vai também substituir o network que vocês terão possibilidade de fazer nessas aulas, compartilhar experiências, tirar suas dúvidas sobre casos que vocês estejam ali lidando, né, de maneira real, em tempo real. Então eu acho que vale muito a pena. A ESA está oferecendo um subsídio, tá? Então quem tiver vinculado à ESA Goiás tem um desconto aí de 20% nessa pós-graduação. Ela tá com um valor muito justo, né? Enfim, né? Só uma dica para vocês, pensem em quanto é que fica quando você vai no supermercado fazer uma compra, né? Qual que é o mínimo que você gasta, né? Então, acho que vale a pena investir nos estudos, porque você também tem possibilidade de obter um retorno mais rápido, né? A partir do momento que você já está em contato com tudo isso que a gente está dizendo, a sua segurança de imediato ela já aumenta aí para você atuar, né? Enfim,
vou parando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido aí trazer para vocês um pouquinho do que a gente está trazendo com essa pós-graduação em advocacia estratégica. A gente se coloca à disposição de vocês para tirar qualquer dúvidas e vocês fiquem atentos, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa pós-graduação que, sem sombra de dúvidas, vai agregar muito na carreira de vocês. Estamos à disposição caso vocês precisem. Até mais!